Graça e paz. Passaram bem a semana? Amém? Louvado seja Deus, né? Estamos aqui para continuar o estudo do livro dos Salmos. E hoje, na semana passada, quem estava aqui, levanta a mão, por favor. Obrigado. Nós fizemos uma breve introdução do livro dos Salmos e hoje, propriamente dito, vamos estudar o primeiro livro. O primeiro livro, ele compõe o Salmo 1 até o Salmo 41. Então, nós teremos aí, acho que 2 meses, aí umas 8 semanas, mais ou menos neste primeiro livro, porque se a gente for, como eu falei também, recapitulando na semana passada, se a gente for estudar livro a livro, são 150 salmos. Nós passaríamos aí de 3 anos. E eu acho que isso é inviável para que a gente fique só numa porção. Não que seja desnecessário, pelo contrário. É muito necessário, é muito oportuno cada um de nós aprendermos da Santa Escritura. Mas para que a gente possa também trabalhar outros temas, outros livros, nós vamos então tentar, pegar os principais salmos dos cinco livros que foram falados na semana passada. Então, nós vimos que os Salmos, ele é um livro muito rico, ele é diversificado, eles são poemas, são canções, onde Yahvé entregava aos seus líderes terrenos e eles escreviam conforme a instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor. Nós vimos alguns autores, o principal deles é o rei Davi, mas também nós temos Moisés, Asaf, os filhos de Corá ou os filhos de Coré, em algumas versões está dessa forma. Peço que você, por gentileza, abra a palavra do Senhor, então, no Salmo de número 1. Nós vamos ler de maneira alternada, num primeiro momento, e logo após eu vou então orar e explanar os salmos o Salmo 1 para todos nós. Quero agradecer àqueles que estão nos acompanhando pelas mídias, ou Facebook ou o YouTube, e peço também a gentileza aos irmãos aqui presentes e aos que estão nos assistindo, que enviem, sempre aquilo que é colocado e é feito aqui na igreja, para que pessoas também possam conhecer o Senhor Jesus, para que pessoas também possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja? Amém. Salmo 1, eu lerei os ímpares e peço que os irmãos leiam, por favor, me ajudando nos versículos pares. Todos acharam aí? Amém? Vamos lá então, Salmo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós, antes de tudo, queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estarmos reunidos diante da autoridade do Senhor, da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela semana que findou ontem e pela nova que se inicia hoje, que é o dia do Senhor.
Que o Senhor nos abençoe nesta nova semana. Que seja sim uma semana de desafios, de, ó Deus, lutas e provações, mas que o Senhor esteja conosco em cada situação da nossa vida. Abençoa, ó Deus, a tua igreja física e, ó Deus, através da mídia que estão assistindo. Abençoa cada família aqui representada. Pedimos, ó Deus, pelas salas que estão também sendo trabalhadas nesta manhã, ó Deus, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, para que nós possamos crescer juntos e avançarmos juntos para o reino do Senhor, crescer, não somente aqui, mas nos quatro cantos desta terra. Nos abençoa, Senhor, mais uma vez, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu fiz já uma breve introdução, o texto sagrado, ele é inspirado, iluminado e revelado pelo próprio Yahvé. Nós estamos falando do Antigo Testamento. E do Antigo Testamento, toda a palavra do Senhor era direcionada ao povo judeu. Lógico que o trabalho que eu e você temos aqui, não só em Salto de Pirapora, mas em qualquer lugar do mundo, é levar a palavra do Senhor. Em amor, com gratidão no nosso coração, assim como a Kézia falou nesta manhã, aquilo que tocou a sua vida, deve tocar a minha e a sua vida. Talvez não esta palavra específica de Provérbios, que para ela foi importante, mas talvez qualquer outra palavra do livro sagrado, de Gênesis a Apocalipse, te chame a atenção e você possa trabalhar então a questão da palavra. Talvez um versículo, talvez um capítulo, talvez um livro. E isso é pessoal, isso é íntimo. Por isso que o Senhor sempre trabalhou desta maneira. Ele escolhia uma pessoa e esta pessoa então tinha que fazer o trabalho dela. E eu e todos nós aqui, e aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias, todos nós somos escolhidos. Amém? Amém? Joia. Tenha confiança naquilo que você vai falar. Por quê? Porque justamente este salmo, ele traz uma observação de dois tipos de pessoas: os justos e os ímpios. Os justos são aqueles que, logo no Novo Testamento, foram justificados por meio de Cristo Jesus. Mas aqui no Antigo Testamento, eles esperavam ansiosamente o Messias prometido. Todos os profetas do Antigo Testamento prepararam um terreno para a vinda de Jesus, ok? E justamente por isso, o livro dos Salmos não fica de fora. Se você, não sei se alguém já viu isso, tem no YouTube, um professor fazendo uma linha temporal de Gênesis a Apocalipse. E linhas finas vão se entrelaçando do Antigo ao Novo Testamento. Ele afirma categoricamente que em tudo nós vemos Cristo sendo manifestado na palavra de Deus. E é justamente por isso que nós estamos aqui. E é justamente por isso que você não deve faltar aos trabalhos da igreja. Pastor, eu estou sem tempo. Graças a Deus nós temos o recurso de ficar gravado no Facebook ou no YouTube. Então, se você pôr alguma coisa, e isso pode acontecer comigo ou até mesmo com você, perder um estudo bíblico ou uma aula da escola dominical, você tem como acessar e assistir novamente, para que você não perca, como a gente diz no dito popular, né, o fio da meada. Para que você não se perca na exposição da palavra. E isso é muito importante. Lógico que você não é obrigado a estar aqui ou participar. Mas eu e você, quando nós somos alcançados pelo Senhor, eu não sei você, mas eu sinto falta.
Eu sinto falta de estar com os irmãos, eu sinto falta da palavra, eu sinto falta de um estudo, de uma pregação da palavra do Senhor. E é tão bom quando pessoas vêm aqui e fazem o seu melhor, e isso nos mostra realmente que caminho nós estamos tomando. E este salmo, nesta abertura, está dizendo justamente isso, o contraste de quem é justo e de quem é ímpio. No decorrer desses 6 pequenos versículos aqui, mas muito importantes, nós vamos aprender então qual a diferença de um e outro. O Salmo primeiro, então, ele está nos trazendo, começando o livro sagrado dos Salmos, apresentando de maneira muito objetiva essa diferença. O justo, guarde isso, é aquele que obedece. E o ímpio é aquele que desobedece. Guardaram? Justo, obedece. Ímpio, desobedece. Vão guardando essas informações que será importante para você. O justo, além de obedecer, ele teme ao Senhor. Alguém aqui, já que é uma aula, eu acho que eu posso fazer algumas perguntas. Responde quem quiser. Temor. Alguém sabe me explicar o que é temor do Senhor? Já vou adiantar, não é ter medo. Alguém se arrisca nesta manhã? Temor do Senhor? Obediência. O que mais? Tem a ver com obediência. Pode falar, irmã. Amor zeloso. Mais alguém, irmão? Sabedoria. Ciúmes de nós. Confiança. Todos estão no caminho, mas ainda não é a resposta que eu gostaria de ouvir. Respeito. Honra. Tem a ver com respeito e honra. Tudo que vocês falaram não está errado, está dentro. Mas, originalmente, a palavra temor diz respeito à honra e a respeito a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, aquele que é justo, ele teme ao Senhor, respeita e honra ao Senhor. E, logicamente, obedece. Amém? Mas o ímpio, o injusto, ele desobedece, ele tira onda, ele tira sarro, ele desrespeita. Talvez eu e você conheçamos algumas pessoas neste nível, que fazem chacota com a nossa crença, fazem chacota por segurarmos um livro preto e estarmos aqui, caçoam da gente no trabalho, perseguem a gente, por a gente estender uma bandeira e falar, eu sou XYZ. É só isso. Mas sabe o que falta para esse tipo de pessoa? Conhecimento. Por isso eu e você estamos aqui. Por isso eu e você devemos falar com amor da palavra do Senhor. Por quê? Nós não temos, ou pelo menos não deveríamos ter prazer no pecado. Nós que somos professos e batizados, e aqueles que virão ainda a professar a sua fé e se batizar, eles ainda estão num nível de falta de conhecimento. E eu costumo dizer ignorância. Não ao pé da letra, mas uma ignorância espiritual, porque eles não conhecem. E assim como a própria palavra de Deus diz para o povo, vocês perecem por falta de conhecimento. E alguém aqui, nesta manhã, conhece a originalidade da palavra conhecimento? Conhecer é um verbo, sim? Amém? E este verbo no hebraico e no aramaico tem um significado muito didático.
é o conhecimento entre homem e mulher, marido e esposa, de relação íntima. Esse conhecimento que está falando na palavra de Deus é o que eu e você devemos ter com relação ao nosso Deus. Nós devemos conhecê-lo intimamente, mas só faremos isso, ou só seremos conhecidos para os de fora, se tivermos íntima relação com o Senhor na nossa vida diária. Se nós não tivermos isso, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos estragando o tempo de alguém. E isso tem a ver com discipulado. Por quê? Porque quando você mira em alguém, eu vou trabalhar com a Edna durante um tempo. E eu preciso fazer que a Edna venha conhecer esse Deus a quem eu conheço. E eu estou exemplificando que a Edna não é de Cristo. Amém? Estão entendendo? Se você vai trabalhar com alguém que está desigrejado, o que quer dizer isso? É alguém que passou por uma denominação e está ferido ou ferida. E aí você tem que ter mais conhecimento e mais sabedoria para não ofender a fé daquela pessoa. E é muito mais trabalhoso você trabalhar com alguém que saiu de algum lugar, porque já tem um prévio conhecimento, do que alguém que não conhece nada de Cristo. Eu, na minha área comercial, durante 20 anos, eu sempre preferi trabalhar com gente do zero. Por quê? Porque eu moldava do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu sempre dei certo no trabalho. Agora, quando eu pegava, vou pegar o irmão aqui, o nome? Esdras. Eu vou pegar o Esdras, mas o Esdras já vem de uma caminhada. Ele tem o jeito dele, a forma dele, a maneira de pensar. Então, para que eu trabalhe no Esdras, eu tenho uma barreira. Mas eu trabalhar com a Edna, eu não tenho barreira nenhuma. Alguém que ficou com alguma dúvida nessa minha explanação? Acho que não, né? Então, o trabalhar da palavra do Senhor também é assim. Para uns, você vai encontrar barreiras, dificuldades. Para outros, nenhuma. Pode falar, irmão. Sim. Que a gente quer. Sim. Por exemplo, você quer ver o trabalho do Wesley, entendeu? Mas você, na sua ideia, você fala, não, ele está contra mim. Não está favorecendo em nada. Sim. Então, eu vou colocar na cabeça dele para que ele faça o que eu quero. Joia. Que ande certo. Isso. Mas como que nós temos a certeza que está certo aquilo que nós queremos fazer? Na palavra. Isso aí. Então, irmãos, eu estou pegando vocês aqui neste ano, e para mim todos, não levem a mal o que eu vou falar, estão sem barreira alguma, ok? Muitos têm conhecimentos, outros mais, outros menos, mas eu estou pegando uma igreja para mim em forma do zero. Então eu estou tentando colocar a minha metodologia, o meu jeito de pensar. E outro detalhe, não é o meu jeito que está correto, ok? O irmão Timóteo, né? Estou guardando. O irmão Timóteo acabou de falar que nós precisamos olhar a isso aqui. Por isso, volto a dizer, traga um pedaço de papel, anote no seu celular. Não vou ficar bravo com você se você estiver mexendo no seu celular, desde que você esteja anotando alguma coisa que te chamou a atenção. Escreva. Aos poucos eu vou mostrar para vocês, tá? Essa aqui é bem pesada. Mas a minha Bíblia é toda rabiscada, toda pintada, toda escrita. Nossa, que heresia, pastor. Não é heresia. É sua palavra. É sua Bíblia. É o jeito que você acha melhor de aprender e crescer. Então traga alguma coisa para você crescer. Porque pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que alguma coisa da lição vai te chamar a atenção. Opa, isso aqui eu nunca percebi. Opa, isso é outra coisa aqui, eu nunca prestei atenção dessa forma que o pastor está explanando, ok? Então nós vamos lá, justamente entrar agora versículo a versículo. Porém, John MacArthur, ele vai dizer
que este primeiro salmo tem duas partes. A primeira, por observação, as pessoas estão separadas eticamente. O que é isso? São aquelas pessoas que já foram escolhidas pelo Senhor. São pessoas que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Por quê? Alguém sabe quem vai para o céu? Lá fora, tá, irmãos? Porque aqui eu creio que nós, professos e batizados, vamos para o céu. Mas nós estamos falando, e tentem pensar comigo, com os de fora. Com os de fora nós não sabemos. Então eu tenho que falar a palavra a Edna, a Esdras, a Késia, a cada um que eu conhecer lá fora, porque eu não conheço todo mundo. Diferente de vocês que são daqui. Diferente de vocês que têm os seus parentes, os seus familiares, como eu disse na semana passada, que através de um livro eu consegui ganhar, minha irmã e meu cunhado para o Senhor Jesus. Mas vai ser sempre através de um livro? Não. Pode ser através de uma oração, pode ser através de você parar 5, 10 minutos e ouvir uma pessoa, pode ser com relação a um louvor, a um hino. Tem tanto método que o Senhor pode usar e usa, que alcança quem Ele quer. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui nesta manhã, senão eu estou sem o relógio ali, então deixa eu ir olhando aqui. Joia. O primeiro grande ponto é o versículo 1. Vamos ler todos juntos, novamente? E aí fica mais didático a nossa aula e não fica maçante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Paramos aqui. A primeira grande observação que eu e você devemos ver é que justamente aqui o salmista vai dizer que bem-aventurado. Volto a dizer, no original quer dizer feliz, mais que feliz. Abençoado é o homem, se você quiser riscar aí na sua Bíblia ou escrever, que não anda. Meus irmãos, nós não temos opção. Se você quer ser feliz, se você quer ser honrado, se você quer ser abençoado, e ali, homem e mulher, você não deve andar no conselho dos ímpios. E sabe o que mais me chama a atenção? É que infelizmente, homens e mulheres de Deus, irmãos da fé, têm se aconselhado com gente que não teme ao Senhor. Tem pessoas que buscam conselho com pessoas que não vivem o que vocês vivem. Tem pessoas que preferem dar ouvidos à voz de terceiros lá de fora do que alguém, um presbítero, um diácono, um presidente, um pastor, um irmão, uma irmã de cabelinho bem branco. Mas prefere ouvir aqueles que buscam sei lá o que lá fora. E isso tem causado um mal dentro da igreja. Eu não estou falando aqui de denominação. Eu estou falando aqui de templo, eu e você. Porque você olha assim, puxa, aquele não vive o que eu vivo diante de Deus. E olha como está, a casa que ele tem, o carro que ele possui, olha como ele se veste. Mas eu estou dia a dia no Senhor e olha como eu estou. Quem nunca pensou dessa forma? Quem nunca se atreveu a contestar a Deus sobre isso? Quem nunca? Eu sou o primeiro. Por quê? Porque antes eu só conhecia de ouvir falar. Eu não tinha intimidade com o Senhor. A partir do momento que nós paramos de nos aconselharmos com os de fora, as coisas mudam. A sua chave vira automaticamente. Porque pouco importa o jeito que você está. Pouco importa o carro, a casa ou a conta bancária sua. Pouco importa para Deus. O que Deus quer de mim e de você é coração.
é vida, é intimidade. Por isso ele inicia: não ande no conselho dos ímpios. Por quê? Os ímpios são pessoas perversas. Os ímpios são pessoas cruéis. Os ímpios são pessoas maldosas, que no seu coração não tem nada. E eu aqui não estou dizendo que você não deve ter amizade com quem não possui a mesma fé que você. Pelo contrário. Mas tome cuidado com o que você anda fazendo. Olha a sequência do texto, ainda no versículo 1. Vamos continuar? Não se detém no caminho dos pecadores. Paremos aqui. Não se deter é parar, estacionar, ficar ali por algum momento. Então, primeiro, não ande e não pare. Olha só, eu aprendi isso eu vou citar o nome, não sei se vocês vão conhecer, Presbítero Lúcio. Quando eu e a Ana Laura, nós fazíamos nossos acampamentos de adolescentes, jovens, né? Adolescentes não, mais jovens, porque eu já cheguei com 15 para 16 anos na igreja presbiteriana. Então, quando eu vim conhecer o presbítero Lúcio, o grupo Shalom de Tatuí, ele sempre disse isso, não sei se a Ana vai se recordar, mas leia a palavra do Senhor pausadamente, com um papel e uma caneta, com um papel e um lápis, com alguma coisa e escreva. Oi. Vai lá, é que o pessoal está assistindo. Então, eu participei do acampamento presbítero Lúcio, né? Que hoje ele é pastor. É ele mesmo. Da igreja, eu não lembro o nome. Uhum. Daí ele, nossa, a maneira como ele tem a didática de falar sobre o caminho da cruz, eu nunca ouvi falar em 52 anos de igreja. É espetacular, porque ele deixa você lá na lama mesmo, entendendo quem você é, e daí ele coloca o que Jesus fez e faz você caminhar até o caminho da cruz. A palestra é 4 horas, é como se fosse meia hora. Você não sente. Depois de 20 anos, ele reuniu o grupo Shalom de novo. Verdade. A gente ficou 2 dias no acampamento VIPs aqui. Foi espetacular. Amém. Nossa, foi assim, incrível. Eu tenho saudade do Lúcio. O Lúcio é um grande amigo, nossa, um homem de Deus. Depois passo o número dele. Beleza. Ele é isso mesmo. E é dessa forma que a Adriana, é isso? Adriana, né? Que a Adriana está falando. Eu aprendi dessa forma com o presbítero Lúcio. Lógico que a gente vai aprimorando. Eu fui para o seminário, eu fiz conferência, eu participei de workshops. E cada vez mais eu prefiro também aprender com outros, mas a base minha foi o Lúcio, um homem de Deus. E justamente você deve ter uma referência, algum pastor que passou por aqui por todos esses anos. A igreja vai fazer 50, né? É isso? Ano que vem, 50 anos nós vamos fazer de vida, de igreja, de trabalho nesta cidade. E que venham tantos outros 50 pela frente, que talvez nós não estejamos mais, mas as nossas gerações estarão até a volta de Cristo Jesus. Amém? E justamente por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor está falando: não ande em conselhos errados, não pare no caminho do perverso, do pecador. Porque nós somos tentados diariamente a fazer isso, a nos aconselharmos com quem não tem nada de bom a nos oferecer e pior, a andarmos com pessoas que não andam no mesmo caminho que a gente. Deixa eu só lembrar você, nós vamos para o céu em nome de Jesus, mas a salvação é individual. Volto a dizer, eu não consigo levar a minha casa, minha esposa e meus filhos. Mas eu preciso fazer com que eles caminhem
com o Senhor. Não se aconselhem com pessoas erradas. Não tenham amizades que vão desvirtuá-los nas suas vidas. E por último aqui, ainda no versículo 1. Nossa, será que vai dar tempo? Vai. Vamos lá? Não se assenta na roda. Repita comigo então. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui eu quero dar o meu testemunho. Uma certa feita eu ainda estava na igreja Filadélfia, em Itapeva, e 2 amigos do futebol, logo do lado da igreja, tipo aqui tem uma adega, né? É uma adega que tem aqui do lado, não é? Um negócio de bebida aqui, do lado desse negócio de carro aqui. E do lado da igreja, da onde eu vivia, lá em Itapeva, tinha uma padaria. E 2 amigos meus estavam sentados na calçada tomando cerveja. Ô Marcelão, chega aí e tal, do futebol, meus amigos do futebol, católicos. Vem aqui, senta aqui. Rapaz, por que eu sentei, né? Pedi uma coca. Cerveja e eu coca. Então, cerveja, coca. Marcelo, coca, cerveja, os irmãos. Adivinha o que aconteceu? Na jugular. O açougueiro, católico, chegou e fez assim: ô irmão, poxa, por que não mexeu com os 2? Dica, tá, irmão? Cuidado com quem você se assenta. Eu sempre tentei ganhar esses 2 amigos para Jesus. Não consegui. Pode falar. Eu tenho uma experiência dessa também, né? Tenho uma amiga que é muito amiga e ela passou por um processo dolorido de doença. E só que quando ela estava nesse processo, eu orei muito por ela e pedi para Deus, e eu não era tão amiga. E eu pedi para Deus me colocar no caminho dela. Sim. Né? E infelizmente ela se curou, né, tal, mas assim ainda não entendeu essa parte, né? E como eu orei, eu falei, não, eu vou me aproximar, eu vou ficar mais perto, vou sair com ela para comer, né, tal, para, né, tal. E sempre ela bebe também, os amigos também, entendeu? E eu sempre bebo minha coca, né? E coca, água com gás agora, por favor. Mas assim, né? Água com gás. Só que teve 2 ocasiões. Uma que ela fez um jantar na casa dela, e quando o senhor falou do justo, né, e o ímpio, e estava uma turma assim, todos bebendo lá assim, e umas conversas, eu já me senti mal. Daí eles começaram a fazer chacota de religião. Daí um falou assim, mas já fui organista, e bateu na mão do outro. Falou, eu fui criado, tal, e bateu na mão do outro. Eu comecei a olhar assim, comecei a me sentir mal e ânsia, sabe? Deu ânsia de vômito naquela situação. E daí, eu peguei e falei para ela, eu tenho que ir embora, e fui embora. Daí, numa segunda vez, eu conversei de novo, falei para ela, olha, eu não quero me reunir, tal, não dá, para mim não dá, porque uma coisa é você não estar contente, outra coisa é você fazer chacota com a religião dos outros. Sim. E não importa, que nem é da minha igreja, mas não importa, é a palavra de Deus, né? E não me senti bem. Daí, da outra vez também, daí a gente saiu, falei, vamos sair, mas se segura, tal, eu não, né, entendeu? Não segurou. Daí eu tive que conversar. Uhum. Foi muito difícil a conversa. Foi muito difícil. A verdade... Porque eu falei, eu orei para ser bênção na sua vida. Sim. E eu estou sendo sua motorista. E eu não quero ser isso na sua vida. É. Daí ela pegou e falou assim, não, tudo bem. Daí, agora, 2 vezes a gente saiu, foi comer uma pizza, ela não bebeu. Entendeu? Vamos para a praia? Vamos, mas combinado? Não? Não, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer diferença e se impor. Mas foi muito difícil me impor. Sim. Porque eu não queria magoar pelaquela pessoa que eu orei por meses para não morrer. E eu não tinha falado de Jesus para ela. Porque eu era somente a colega. Então, para mim, pesou muito. Sim. Entendeu? Mas depois eu tive que... Eu fui na boa, depois eu tive que... Deus me cobrou. A última vez que Deus me cobrou, eu olhei ela indo assim...
E eu falei assim, gente, eu estou sendo motorista. Não posso ser isso. Eu tenho que ser bênção. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que nós somos sal da terra e luz do mundo. Os nossos amigos, ou colegas, ou conhecidos lá de fora, nós devemos ter uma intenção. A intenção de alcançar o perdido pecador. Agora, se você perceber, como a Adriana percebeu, que ela estava só sendo usada para ficar naquele lugar, né, obscuro, que não é da onde nós devemos estar, você tem que sair. Sua parte você fez, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Amém? Vamos seguir, e esse primeiro ponto é o retrato do justo. Obrigado para quem está me acompanhando e olhando aí. O segundo ponto é o compromisso do justo com a lei de Deus. Vamos ler de novo o 2 e o 3 agora? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A questão aqui que o salmista coloca, meus irmãos, é que o salmista passa de um aspecto negativo, volto a dizer, não anda, não se detém e nem se assenta, para um aspecto positivo. E qual aspecto positivo é esse? Primeiro, o prazer dele, a sua alegria, né, o seu gozo, a sua satisfação está na lei do Senhor. Só que esta lei não é aquela lei que coloca peso na nossa vida. Lei quer dizer palavra, a Bíblia Sagrada, os mandamentos, na verdade, do Senhor, os 10. E justamente por isso, nós precisamos nos atentar, perceber o que nós estamos fazendo, para que isso seja de fato um compromisso do justo que foi justificado. Agora sim, nós somos melhores com aqueles de fora? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora? Sim ou não? Ninguém quer responder? Devemos ser, mas não somos. Por que nós não somos? Porque se a gente se achar melhor com o que o outro, nós nunca vamos alcançar ninguém, irmãos. Nós vamos começar a pisar em cima das pessoas. E o propósito de um cristão não é esse. O propósito é buscar, é servir e buscar, é trabalhar, é servir, buscar e trabalhar, é fazer, regaçar literalmente as mangas e suar. Então, desculpa quebrar o seu conto de fadas aí. Eu não sei como que você veio para o Senhor, né? Eu costumo dizer que a vida do cristão não é mamão com açúcar, tá? A vida de um cristão é cheio de trabalho, é cheio de desafios, é cheio de problemas, e que bom que nós temos isso. Porque se você não tiver, ou se eu não tiver essas coisas na minha vida e na sua vida diária, nós estamos equivocados. Nós estamos caminhando em lugares totalmente errados. E justamente por isso, na sua lei ou na sua palavra, medita dia e noite. Lembram-se de Daniel, que orava 3 vezes ao dia e colocava lá o seu tapetinho abençoado em direção à cidade santa, e lá ele se debruçava. Podia estar fazendo o que fizesse, lógico. Hoje, eu e você não temos condição. Como é que você vai parar uma aula, você que é professor ou professora na escola? Espera aí, alunos, dobra o seu joelho e ora. Você que está numa fábrica, espera aí, agora é a hora. Não dá. Por isso, pensamento. Você tem que estar orando em pensamento, dirigindo em pensamento, na fila de algum lugar em pensamento, tendo a palavra do Senhor, uma canção, um louvor, um hino no pensamento. Você está constantemente tendo relacionamento com o Pai. Então, isso faz diferença, porque ele o bem-aventurado, o justo, é como uma árvore plantada junto ao quê? Corrente de águas. Uma árvore só vai crescer, só vai enraizar profundamente se ele tiver água.
E água é uma das simbologias do nosso Senhor. Eu sou a água da vida. Justamente aquele que vem a mim jamais terá sede. Não foi isso que aconteceu com a mulher? Lá naquele poço, ao meio-dia? Oh, mas como você conversa comigo? Eu sou samaritana, eu não sou da sua turma. Eu não sou da turma sua. Mas eu tenho algo a te oferecer. E se você aceitar, você jamais vai passar necessidade. É assim que o Senhor trabalha. E é assim que o Senhor quer me usar e te usar. Eu não sou melhor do que os outros que passaram aqui, de forma alguma. Talvez eu seja o pior de todos eles. Eu costumo dizer isso. Mas uma coisa eu tenho na minha mente e no meu coração, que aquilo que o Senhor coloca na minha vida, eu passo para frente. Pega quem quer. Abraça quem quiser. Por quê? Porque não é por força e nem por violência. Então, aquele que é plantado junto a uma corrente de águas, olha só que interessante, eu sou você, circulo, no devido tempo. Por que no devido tempo? Porque não é meu tempo. Não é o tempo do conselho, não é o tempo da junta diaconal, não é o tempo dos professores da escola dominical. Não, é no tempo de Deus. Duas formas de analisar tempo, Cronos e Kairos. Cronos é esse relógio cruel nosso aqui, que já está dando, nem sei que horas são agora, 10 horas da manhã, eu tenho mais 20 minutos só. 10 horas da manhã, isso é Cronos. E Kairos, tempo de Deus. Existe uma afirmação na palavra, que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que diferença. Se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, eu não tenho tempo, mas 24 horas do seu dia é suficiente para você? Muitos vão dizer, de jeito nenhum. Eu queria ter meu dia em 48 horas para resolver minhas coisas. Eu também queria. Acabei de conversar com o Vinícius lá. Vinícius, me perdoe, eu estou mandando um pouco atrasado as minhas coisas, mas eu vou me organizar melhor e vou te deixar mais tranquilo. Por quê? Porque ele não tem só as coisas da igreja. Ele tem a vida dele fora daqui. Você não tem só a vida sua aqui na igreja. Você tem sua família, você tem seu trabalho, você tem sua vida profissional, você tem seus afazeres. Mas tudo, meus irmãos, nós devemos fazer com ordem e decência. Nós devemos fazer para o Senhor. Tudo que você fizer, seja dentro ou fora do reino de Deus, você deve fazer o seu melhor. Porque não pensem que as pessoas não estão nos olhando. As pessoas estão nos olhando. As pessoas estão nos observando. Seu vizinho está te observando. O dono da padaria, o dono do mercado te observa. As pessoas com quem você convive te observam. Vê o seu jeito de falar, vê o seu jeito de se postar, vê o seu jeito de tudo. E eles vão te analisar. Infelizmente é assim que funciona. Você faz 1000 coisas boas, mas uma que você falha é o que te marca o resto da vida. Você viu? Aquele pastor falou tal coisa. Mas e as outras coisas boas que o pastor falou? Esquece. Não tem vez. Isso é na minha vida, isso é na sua vida. Não tem. A regra do mundo é cruel. Por isso, a árvore plantada num ribeiro de águas, e essas águas espirituais, ela dá fruto em abundância. Ela cresce viçosa, ela floresce e frutifica muito na vida da pessoa, das pessoas. Amém? Terceiro, versículos 4 e 5. Vamos lá? Vamos ler juntos de novo? Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deixa eu tomar aqui o ponto 3, que vai falar sobre a condição dos ímpios. A condição dos perversos, dos pecadores. Primeiro, aquele que é ímpio, perverso, não são como justos. Eles são como uma palha. Nós
percebemos isso no período outono, que caem as folhas, é isso? Me ajudem aí. É isso? No outono caem as folhas. Quando você vê a rua aqui, ou perto da sua casa, cheia de flores, folhas, você percebe que alguma coisa está acontecendo. E é da natureza. Então, justamente por isso, os ímpios não são como os justos. Não tem como luz e trevas serem da mesma forma. Porque aonde a luz chega, a treva ou as trevas têm que sair. O que é a escuridão? Cientificamente falando agora, não biblicamente falando. Falta de luz. Então, quando a noite cai, graças a Deus, nós temos postes iluminando, nossas lâmpadas iluminando, hoje aqui iluminando. Não tem falta então. Mas quando não existe iluminação, você enxerga tudo escuro, um breu, como a gente costuma dizer. E isso é ruim. Se o seu carro está na estrada e você falha com um dos faróis, né, você só fica com um farol, é muito ruim. Então nós precisamos perceber, meus irmãos, justamente que a condição dos ímpios é tirar o nosso foco, a nossa visão do reino. É sim trazer você para ser motorista e você também cair fora do reino. É sim fazer com que eu e você andemos no conselho dos outros, se detenhamos, paremos no caminho dos pecadores e que a gente possa se assentar na roda daqueles que blasfemam contra o reino de Deus. E nós temos tantos exemplos, meus irmãos, disso. E aqui, nesses versículos 4 e 5, nós continuamos vendo um contraste de quem é justo, de quem obedece, daquele que é perverso e desobedece. O justo, então, ele é uma árvore viçosa. Ele, dá aquela sombra gostosa num dia de calor. Eu cheguei aqui pela manhã, vi uma sombra boa ali, falei, opa, é aqui mesmo que eu vou parar. E parei ali na sombra. A gente procura isso. Tem gente que gosta do sol. Costumo dizer, tem gente que gosta de lagartear, né? tem gente que gosta. Está tudo certo. Mas nós precisamos entender o que é isso. Então, os ímpios não são assim, são como a palha, ou como uma folha, que o vento leva. Não tem serventia. E se você parar para analisar, alguém pode ler aí, e aí eu vou pedir ajuda do irmão, Mateus 3, versículo 12. Quem puder ler para mim, por favor. O microfone está aqui, tem um lá atrás. Quem quiser ler, só levantar a mão aí. Fala, pastor, eu quero ler. Mateus 3, 12. Então, beleza. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Obrigado, Fernando. A irmã, a Grazi ia ler, mas o Fernando foi mais rápido. Tá bom, tá jóia. O que esse versículo está dizendo? Que a palha não tem serventia. Ela só serve para uma coisa, ser juntada e queimada. Até porque o vento dispersa. E quando o vento dispersa alguém, ele suja a rua, ele suja a vida do outro, ele só suja alguém. Esses são os que mais precisam de acompanhamento no meu modo bem humilde de pastor de enxergar. Não é só apontar o dedo e falar, sai daqui mesmo, é melhor que você vá embora e ache outra igreja para atormentar. Não. Ele está precisando de acompanhamento, ou ela está precisando de acompanhamento. Lógico que isso só vai funcionar se a pessoa quiser. Não adianta você forçar a barra.
não adianta você apertar, porque de tanto você apertar vai espanar. Então não aperta, não fica sendo aquele crente chato. Ô irmão, faltou hoje de novo. Ô irmã, não veio no trabalho de novo. Para com isso, gente. Para. Lógico que nós queremos ver todo mundo aqui, né, irmã? Bom dia. E é assim que nós devemos ser. Mas cada um é cada um. E aí nós vemos também justamente isso, que se nós formos como palha, nós seremos levados. Mas se nós formos árvores plantadas à beira dos rios, das águas vivas, nós ficaremos firmes. Os ventos e as tempestades virão, mas você ficará firme. Você pode até perder um galho, você pode perder até umas folhas, você pode até perder alguns frutos, mas você vai ficar firmado. E você só estará firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Por último, então, vai dar. Versículo 6 para nós finalizarmos. Vamos lá? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o caminho do justo e a ruína do ímpio. Este último ponto fala, ou melhor, conclui todo esse estudo nesta manhã. Por quê? Aquele que conhece, aquele que tem vida de intimidade, aquele que tem vida de relacionamento, você nunca mais vai esquecer isso. Conhecimento, vida íntima, vida de relacionamento. O caminho desse que tem isso, dos justos, é bênção, é vida eterna. Como nós conhecemos que só temos dois caminhos a seguir, o do céu ou do inferno, fica muito fácil de saber para onde nós queremos ir. Eu duvido, se eu perguntar se alguém aqui quer ir para o inferno, vai levantar a mão. Não vai ter isso. Em sã consciência, não. A não ser que a pessoa seja ignorante no reino. Eu sou ignorante em tanta coisa, irmão. Eu venho de um lugar que era de plantio de árvores, resina e plantação de tomate. Pense na ignorância desse pastor, de tudo. Ignorância. Não tenho conhecimento de roça, não tenho conhecimento de árvore, não tenho conhecimento de plantio. Talvez você também seja assim em uma determinada área. E que bom, porque senão nós seríamos chatos demais, eu acho. Imaginou uma pessoa que conhece sobre tudo? Converso com o presbítero, não, isso eu sei. Converso ali com o irmão lá, não, barítono, então vem cá. Não, é muito chato. Então é sempre bom você poder crescer. Nesta manhã eu estava tomando café ali no hotel e vi uma reportagem ali do, acho que é Globo Rural, um negócio que passa de manhã agora aqui na Globo, e mostrou Salto de Pirapora, uma mulher que faz geleias, faz pães, e o cara, o repórter, se deliciando com aquele banquete debaixo de árvores. Eu achei lindo o sítio dela. Eu só não peguei o nome dela. Uma moça de óculos. Camila? Faz bolos, faz pães, geleias. Aqui em Salto, irmãos. Olha que bênção. Vocês estão ficando importante. Parecendo no Plim Plim. Olha. Lindo demais. Por quê? É bom a gente saber o que a gente tem de melhor a oferecer para as pessoas. E aqui que eu quero fazer essa analogia, a conexão. O que nós temos de melhor para oferecer deve ser a palavra de Deus. O que eu devo ter de melhor, na minha ignorância, como sou, é falar um pouco do amor desse Deus que me salvou. Desse homem que me resgatou morrendo na cruz, Jesus. E aqui eu termino dizendo justamente isso. O Salmo 1, ele marca o seu lugar no início desse texto sagrado, justamente porque ele está descrito de uma forma bem definida: justos e ímpios. Por quê? O caminho do perverso
o caminho do pecador, o caminho daquele que só zomba da gente, o caminho daquele que só te persegue, o caminho daquele que só te atrapalha, vai perecer. Então talvez eu e você estejamos vivendo dias difíceis aqui na terra, mas não se preocupe e não deseje o mal dessa pessoa, pelo contrário, ore. Se você e eu amontoarmos brasas vivas, quem gosta de um bom churrasco aqui vai saber o que eu quero dizer sobre brasas vivas. Aquela brasa laranja mesmo, que você não deixa a sua churrasqueira apagar, e você coloca brasas laranjas na cabeça das pessoas. Brasas vivas. Literalmente era isso que a palavra do Senhor estava querendo expressar. Queime os neurônios, os entendimentos, os pensamentos com as coisas do reino de Deus na vida das pessoas. Só assim, meus irmãos, nós vamos conseguir almas e vidas para o Senhor. Se vierem estar conosco, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se frutificar em outro lugar, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa parte a gente fez. Amém? É assim que nós devemos trabalhar. E aí o salmista então, defendendo esse pensamento de alcançar felicidade e êxito, ele restringe a maldade e a perversidade do ímpio. O que o salmista está querendo nos colocar nesta manhã é o seguinte, e aqui eu encerro com 3 aplicações práticas. A primeira, que o salmista nos ensina no versículo 1, que o justo, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é mais que feliz, mas além de tudo, ele é abençoado na vida daqueles que o perseguem, que caçoam dele, que fazem o mal para ele. Segundo, também este salmo nos ensina a condição ilusória do ímpio. Por que eu falo condição ilusória? Porque às vezes as pessoas que passaram pelos bancos de uma igreja se desviaram do caminho por conta das amizades. Ela não teve a base para trazer os de fora para a casa do Senhor. Então ela foi vencida, ela foi engolida. E isso vale muito para jovens e adolescentes nos dias de hoje. Para nós que somos um pouquinho mais maduros, mais velhos, mais experientes, é mais difícil. Porém, acontece. Mas muito mais para jovens e adolescentes, nós precisamos ter um cuidado especial. Sim, cai em vários caminhos, né? Até que chega numa e ela frutifica e ela floresce. Amém? Obrigado pela ajuda aí, Timóteo. E a terceira e última aplicação prática é que o justo sempre está amparado pelo Senhor. Ele não vive ao léu, ele não vive como a palha que o vento dispersa, joga para um lado e para o outro. Não, porque ela está, ou ele está, firmado na rocha que é o Senhor. E embaixo dela está passando as águas do Senhor. Eles estão plantados junto a ribeiros de águas frutíferas, águas espirituais do nosso Senhor. Por isso que nós todos possamos ter aqui em mente, né? Cultive o hábito diário de uma vida de oração e da leitura. Cultive o hábito de você escolher uma pessoa e, através da sua vida e da sua dedicação, você conseguir esta pessoa. Isso se chama discipulado. Também posso trabalhar isso durante o ano, que é o meu desejo junto ao conselho, eu já coloquei isso, mas nós vamos, numa conversa mais restrita à liderança da igreja, vamos mostrar o nosso projeto à igreja, justamente para crescermos neste ano 2025. Ano a ano, irmão. Não adianta sonhar 26 e 27, não.
vamos 25, depois vamos 26, depois vamos 27, e vamos até quando o Senhor me permitir ficar aqui em nome de Jesus. E por último aí, e não tão menos importante, né? Proclame o Evangelho. Trabalhe em nome de Jesus o reino do Senhor. Amém? Alguma pergunta? Nós temos aqui alguns minutinhos. Feche seus olhos. Antes de passar e devolver ao presbítero Wagner, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por esta manhã, ó Deus, tão proveitosa. Pelo menos para mim, Senhor, foi muito bom estar aqui trabalhando a palavra do Senhor. Pai, obrigado pelas vidas que nos acompanham em seus lares. E que nós, ó Deus, neste dia, possamos entender e compreender que o Senhor é tudo na nossa vida. Nos abençoa, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.